o que é ressurreição e o que é reencarnação. Apenas para aprofundar um pouco mais, a gente pode pegar aqui uma pessoa que está morrendo. Ela está tendo um ataque do coração. Ela caiu no chão, está babando do lado e todo mundo não sabe o que fazer. Mas alguém surge e fala assim, deixa comigo que a pessoa está morta, mas ela vai ser ressuscitada, ela vai reviver. E como é que eu faço para reviver essa pessoa que acabou de morrer? Primeiro eu vou utilizar das técnicas que a medicina oferece para a ressuscitação. Vai fazer a massagem cardíaca e a respiração, né? Boca a boca. E quando não dá certo, usa o choque elétrico. Então uma pessoa que acabou de morrer, nos primeiros momentos ela tem toda a condição de ser revivida. Então a ressurreição nada mais é do que a volta do espírito ao mesmo corpo que tinha. Então se a gente for parar para pensar, tem uma religião que diz o seguinte, que as pessoas vão morrer e depois elas vão ressurgir, ressuscitar, para ser julgadas no dia do juízo final. Essas pessoas estão corretas? Se eles, segundo essa religião, vai passar o tempo, todas as pessoas vão ser julgadas por Deus, e todas as pessoas que nasceram desde o primeiro homem e da primeira mulher vão levantar dos mortos e vão ser julgadas por Deus. Alguém já respirou o ar dos dinossauros? Não. Alguém já bebeu o sangue de algum animal? Não. Nem comeu? Você nunca comeu carne? Sim. Carne vermelha? A carne tem sangue? Claro que sim. Tem sangue. Então já comeu sangue de animal. Pão de madeira é feito com sangue, né? Nós já respiramos o ar dos dinossauros? Vocês já ouviram falar de um homem chamado Lavoisier? Quem é Lavoisier? Os mais velhos sabem disso, que já estudaram lá na Universidade da Vida, já estudaram desde a oitava série, já ouviram falar alguma coisa disso. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Vocês não sabem o que é isso? Significa que a nossa água que a gente bebe hoje, a água que bebemos hoje já foi bebida. Alguém já bebeu a água que bebemos hoje? Provavelmente esses são os bebedores, que a água que vai por lá volta. Volta. Pra quem não sabe. A água do esgoto volta. Sabe a água que vocês estão bebendo? O que acontece com ela? Vai para a torneira, vai para o esgoto, do esgoto vai para o reservatório. Aí ela é filtrada, tira as bactérias, tira os seres animais. Então depois que tudo é filtrado, para onde que vai a água? Do esgoto. Do esgoto ela volta para o nosso abastecimento. Não, mas minha água vem do rio. Só que a água do rio é contaminada. Ela vem com o esgoto, vai para o rio, contamina o rio, aí é filtrada a água do rio e vai de novo para a água. Não, mas minha água é da fonte. Mas vamos parar para pensar, de onde veio a água da fonte? Veio do mar, do rio, a água evapora, vira nuvem, na nuvem ela condensa e depois precipita. E quando ela precipita, ela vem na forma de chuva. E a água da chuva ela vai abastecer as nascentes, que vai abastecer os rios, que vai abastecer os córregos, que abastece o mar depois. E todo esse ciclo faz com que a água ela volte para a natureza. Quando a gente está correndo, a gente evapora. Evapora o quê? Suor. Para onde vai esse suor que a gente evapora? Vai para o ar, para o céu, porque na natureza nada se perde, a água volta. Então a gente está bebendo a água dos dinossauros. Porque a água que o dinossauro bebeu virou xixi, e o xixi do dinossauro voltou para a natureza, é filtrado, evaporou, foi para as nuvens, aí voltou na forma de chuva. O sal mineral ficou na terra e depois a água foi para o céu, certo? Então quando a gente está respirando, nós estamos respirando o ar de outras pessoas, e além de respirar o mesmo ar de outras pessoas, a natureza está passando por um filtro. Que filtro é esse? Qual é o filtro do ar nosso? Árvores. As árvores. A árvore puxa o ar, solta, fica com o carbono que é bom para ela, que é o nosso carbono, e joga fora o oxigênio. Então nosso ar está sendo filtrado pelas árvores e em contrapartida passa pelo nosso pulmão, passa pelo segundo filtro, que é o nosso pulmão. Nosso pulmão puxa o ar, absorve o oxigênio e joga fora o gás carbono que vai ser usado pelas árvores. Então nós estamos num ciclo que um alimenta o outro e dá água para o outro. Então na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei de Lavoisier. Então imagina só, se todos os homens voltarão a viver, o que acontece com o nosso corpo quando o nosso corpo morre? Ele apodrece, ele se transforma, ele se decompõe e só fica o osso. Mesmo o osso depois de um tempo ele também vai decompor. E quem é que absorve essa substância? A terra. E quem é que come na terra? Os micróbios.
Só os micróbios? Animais, alguns animais comem também. As plantas. A planta come a gente? Claro, a raiz das plantinhas, elas também absorvem os sais minerais do nosso corpo. Elas também absorvem os nutrientes do nosso corpo. Ela modifica quimicamente para se transformar em outra coisa. Vira adubo, né? Os animais viram adubo. Né? O cocô dos homens, dos animais, podem viver, né? Da vaca, do boi, vira adubo para as plantas. Então as plantas estão constantemente absorvendo essas substâncias químicas que passaram para o nosso corpo ou fizeram o nosso corpo. E aí, imagina só, se eu decompus, virei maçã, virei banana, virei laranja, e alguém comeu a banana laranja, está comendo um pouquinho de mim. Nós estamos comendo um pouquinho dos animais que vieram antes da gente, dos homens que vieram antes da gente. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E nesse processo cíclico de transformação, nós estamos absorvendo os elementos químicos que compuseram os dinossauros. Estamos respirando o mesmo oxigênio que respirou os dinossauros. A composição química na época era diferente? Era diferente. Mas mesmo assim, aqueles elementos químicos da época do dinossauro não existem. Olha o que ela falou. Nós estamos abastecendo nosso carro com dinossauro. Nosso carro é movido a dinossauro. Tá? Porque o petróleo nada mais é do que a carne dos dinossauros que apodreceu e aí virou o petróleo. Então a ressurreição, considerando que os homens vão voltar à vida, pressupõe que as células desse homem vão ter que se reagrupar. E reagrupando esse homem, vai ter que desagrupar um monte de outros, porque o que forma o meu corpo formou a célula de corpos passados. Não caberia também. Não caberia. A gente teria de multiplicar a Terra por milhares para caber tantos homens, mulheres, crianças, animais que desapareceram no passado que estariam ressuscitando para fazer o julgamento final. Tá bom? Então a ressurreição nada mais é do que o espírito voltar à vida usando o mesmo corpo. E a reencarnação é nascer de novo e um corpo novo formado justamente para um novo começo. E Jesus fala para Nicodemos que somente um homem que nasceu uma segunda vez é que vai ver o reino de Deus. Aqui é o reino de Deus? Todo lugar é o reino de Deus? Então nós temos as duas coisas. O anjo está falando de maneira correta, no sentido de que nós não vemos o reino de Deus. E em contrapartida nós estamos mergulhados no reino de Deus. Porque quando Jesus estava falando aqui, ele se refere ao reino de Deus onde reina a justiça, onde reina a igualdade, onde o bem sobrepuja ao mal. Nós vemos esse reino de Deus aqui na Terra? Não, porque o mal ainda predomina. Então nós estamos no reino de Deus porque Deus fez tudo. Porém o reino de Deus, que é aquele espiritual, aquele que é o reino considerado perfeito, puro, esse nós não estamos ainda porque nós não somos perfeitos, não somos puros. Pode-se dizer que o reino de Deus falado por Jesus é um estado de espírito, onde os iguais se igualam, se aproximam, se veem, convivem uns com os outros. Então o reino de Deus citado por Jesus seria praticamente um céu, seria um local perfeito. Esse, para a gente chegar, como disse Jesus, é necessário renascer, reencarnar.